Vamos abrir a palavra de Deus para a meditação nesta noite. Salmo 78, Salmo 78. Eu quero começar, antes de nós lermos o Salmo, eu quero que você se lembre, principalmente nessa noite aqui, os pais, se lembre do momento em que você trouxe o teu filho, se tratando de presbiterianos, você trouxe o teu filho para o batismo. Na ocasião, você, ao apresentar a criança para o batismo, entre tantas coisas que você prometeu, você disse que prometeria orar com o teu filho e pelo teu filho, ler a Bíblia para ele e com ele, trazê-lo regularmente à casa do Senhor, ensiná-lo a amar a igreja e a respeitar o culto divino, a servir ao Senhor. Essa foi promessa, que assim como eu, como pai, eu e minha esposa, você também um dia fez diante da igreja, a Deus diante da igreja. A questão que eu quero de imediato que nós pensemos é se você tem cumprido, levado à risca aquilo que você prometeu diante do Senhor. Se você tem cumprido os teus votos a Deus, aquilo que você prometera. O Salmo 78 fala de algo que certamente nem sempre nós gostamos de ouvir, que é a palavra responsabilidade. Especificamente, a responsabilidade dos pais na educação dos seus filhos. É isso que o Salmo vai abordar. Teólogos, estudiosos ou pastores, especialmente um chamado Jason, ele diz que na verdade o Salmo 78 deveria ter como título uma convocação para os cabeças dos lares, uma vez que é função primária do pai conduzir a casa à adoração. É isso que o Salmo vai dizer aqui. Então abra a sua Bíblia, eu vou ler e você acompanha. Nós não vamos ler todo o Salmo, obviamente, que é um Salmo extenso, porém eu quero destacar os textos que servem para a nossa meditação, que vai até o verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo didático de Asaf. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei os enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos seus filhos, e contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Algumas coisas nós podemos observar aqui no texto logo de imediato, irmãos, quero ser bem objetivo. Quando você vê o verso 1, aqui ele diz: escutai, povo meu, a minha lei é a palavra de Deus. Ele está se referindo à lei de Deus, à palavra do Senhor. Presta ouvido às minhas palavras, abrirei os meus lábios em parábolas e publicarei enigmas de tempos antigos, a partir desta convocação para que o povo, para que
as famílias escutassem, ouvissem a palavra do Senhor. Asaf, então, vai dizer que aquilo que eles ouviriam, aquilo que eles relembrariam acerca dos feitos de Deus, ele não poderia ser encoberto, mas eles deveriam transmitir aos seus filhos, às gerações, os feitos do Senhor. É interessante nós observarmos que o texto é escrito por Asaf. Quem é Asaf? É alguém que tinha uma função primordial naquela época, né? naquele período, destacado como um dos líderes dos levitas. Ele foi um dos líderes do povo quando a Arca da Aliança foi conduzida à cidade de Jerusalém. E o mesmo também foi uma das testemunhas das grandes mudanças da vida do povo de Deus nos dias de Davi. E aqui, no Salmo, Asaf vai contar a história de Israel e reconta a história de Israel a partir de uma perspectiva de libertação. Traz a memória, apela para a memória do povo, para que o povo pudesse se lembrar dos grandes feitos do Senhor no passado. E esses feitos tinham como, a lembrança dos feitos, tinham como objetivo fazer com que eles pudessem, então, transmitir o ensino adiante, levar adiante o ensino da palavra do Senhor, como consequência de suscitar no coração do povo de Deus, ou da próxima geração, a confiança no Deus Todo-Poderoso, o mesmo Deus que ele serviu no passado, o mesmo Deus que operou sinais e maravilhas na vida do povo. Especialmente nos versos 1 e 6, nós vemos aqui destacado um ponto que eu considero essencial nesse salmo, a saber, quando o salmista vai falar do dever dos pais e fala do propósito. Primeiro ele vai falar do dever, e segundo ele vai dizer qual é o propósito de se cumprir esse dever. Em especial ele destaca nos versos 3 a 5 que é dever dos pais transmitir o ensino da palavra de Deus aos seus filhos. Essa é a primeira coisa que o salmista vai destacar aqui no texto. Veja, meus irmãos, observe que neste salmo Asaf não atribui a responsabilidade de ensinar a palavra do Senhor aos levitas, muito menos ao sacerdote. Mas Asaf atribui a responsabilidade, apesar das funções públicas, sacerdotal do ensino no templo, da função dos levitas, da posição espiritual, a liderança espiritual que eles tinham. Asaf deixa muito claro que a educação religiosa é dever dos pais, especialmente dos cabeças dos lares. Dessa forma, Asaf vai dizer que o que ouvimos e aprendemos, o que contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Asaf apela então para os pais, para os cabeças, para a família, e vai dizer, o ensino primário das Escrituras, dos feitos de Deus, contar à geração, falar para o meu filho de quem é Deus, o que Deus fez, quem é esse Deus que nós servimos, por que nós servimos. Ele vai dizer, isso é tarefa dos pais. Não é tarefa da igreja. A igreja tem a função primordial de reforçar o ensino e não ensinar o básico que deveria ser aprendido dentro de casa, se tratando de lar cristão, em se tratando de família cristã. Algumas coisas não deveriam ser novidade para nossos filhos dentro da própria igreja, quando pressupõe que eles já deveriam estar aprendendo das suas próprias casas. Quem é o Senhor? O que Ele fez? O que é a igreja? Por que eu estou na igreja? O que ouvimos e aprendemos, ouvi,
aprendi e não vai ficar comigo. Eu acho interessante que quando eu observo a sequência do capítulo, do verso 3 aqui, ouvir, aprender e ensinar, isso me lembra aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo ao jovem Timóteo, que Timóteo deveria ter uma função de pregar a palavra de Deus, aliás, de levar adiante aquilo que ele aprendeu do apóstolo Paulo. Timóteo deveria ensinar pessoas idôneas para que essas pessoas pudessem ensinar outras pessoas. Em outras palavras, pegando essa ideia de discipulado no Novo Testamento, especialmente do processo ensino-aprendizagem, podemos muito bem dizer que os nossos filhos deveriam ser os nossos discípulos. Nós deveríamos discipular nossos filhos na palavra de Deus, de tal forma que eles pudessem aprender conosco e não com outros, o que é o básico da palavra. Cada geração de crentes tem o dever de ensinar seus filhos a palavra do Senhor, ensinar sobre a criação, ensinar sobre a queda, ensinar sobre a redenção. É função dos pais, a casa que os filhos aprendem os princípios básicos da fé cristã, tem uma grande probabilidade de ser uma casa mais forte, mais alicerçada, mais firme na palavra do Senhor. Não podemos, obviamente, não podemos achar que talvez em muita cabeça, em muitos pais, em todos os lugares, passa a seguinte ideia na mente, de que ensinar a palavra, cumprir a função sua de pai, de ensinar a palavra, é trazer o filho à igreja. Então é comum você ouvir muitos pais dizendo, mas eu sempre trouxe meu filho à igreja. Desde pequeno me acompanhou. Sempre trouxe. E muitos pais começam a desenvolver a ideia de que ensinar a palavra de Deus aos filhos é trazer a igreja. Se eu estou trazendo para a igreja, eu estou cumprindo a minha função de pai. Estou ensinando o meu filho no caminho que deve andar. Observação. Até o próprio texto, quando diz ensina o teu filho no caminho que deve andar, está falando ensinar. Ali no contexto é pais, lá, ensina. Ensino público. Igreja, mas casa, família. Trazer a igreja não é ensinar o teu filho. Ensinar o teu filho, a tarefa é dentro da sua casa. Quando você ensina ele algumas coisas básicas da fé cristã, como oração, leitura, reverência, amar a Deus, a igreja, os irmãos. Isso nós aprendemos dentro de casa, e se tratando de lar cristão. E quando uma das partes não é cristã, cabe à parte cristã assumir a responsabilidade. É difícil? Sim, muito difícil. Mas é o que o Senhor requer dos seus filhos. Então veja que não podemos achar que só trazer os filhos para a igreja é suficiente. Que é suficiente apenas levar e que a partir da igreja ele vai se fortalecer, ele vai caminhar na presença do Senhor. Não é isso, ensinar os filhos sobre como cultuar a Deus, a importância do culto, isso nós ensinamos dentro do nosso lar. Não podemos exigir de outros o que é nossa responsabilidade. Os professores de escolas seculares aqui me permitam um exemplo, mas certamente isso acontece. Há algo na escola secular que muitas vezes se parece dentro da igreja. Quando os filhos vão lá para a escola, os pais vão cobrar dos professores que ensinam o filho a ser educado. Meu filho está muito mal educado. E acha que é função do professor lá na escola ensinar o filho a ser educado, respeitador, ético. Quando na verdade não é. Quantas vezes minha mãe já trabalhou em escola
como merendeira e quantas vezes eu presenciei os pais cobrando do professor que dê educação aos seus filhos. Quando, na verdade, o professor está ali para formar intelectualmente. Não está ali para ensinar o filho a ser educado. Educação se aprende em casa, alguém já disse em algum momento. Se o filho é mal educado, não é função da escola ensinar ele a ser educado. Nós não podemos transferir responsabilidades. Moralidade se aprende dentro dos princípios, se aprende na família. Seja ela cristã ou não. Então veja, essa mesma ideia de ensino, me parece que às vezes as pessoas querem trazer para a igreja. Há muito tempo, não há muito tempo, aliás, uns 2 anos atrás, um capelão no Mackenzie havia compartilhado de uma mãe que o procurou muito decepcionado, dizendo que o seu filho sempre foi para a igreja, ela sempre levou à igreja, e depois que o seu filho começou a fazer faculdade lá no Mackenzie, o filho saiu da igreja, não quer saber de ir à igreja, não quer mais saber de orar, de ler a Bíblia. Ela disse, eu achei que vindo para uma escola confessional, para uma universidade cristã, vocês ensinariam o meu filho? E o capelão disse, nós ensinaríamos princípios que ele precisa aprender da área que ele escolheu, não a fé cristã. A fé cristã é responsabilidade em outro lugar, não é aqui. Então, meus irmãos, quando apresentamos nossos filhos para o batismo, como eu disse, nós prometemos isso. Em um alto bom som nós falamos, sim, que vai orar com o filho. Sim, que vai orar pelo filho. Sim, que vai trazê-lo à igreja. Sim, que vai ser exemplo para ele. O quanto disso tem sido uma realidade nas nossas vidas. John Knox, considerado o pai do presbiterianismo, escrevendo no século XVI uma carta aos pais de refugiados lá em Genebra, ele diz o seguinte, vocês quem? Vocês pais, vocês são bispos e reis, mulher, os filhos, os servos e a família de vocês são o seu bispado e responsabilidade. De vocês será requerido a instrução constante dos filhos, no verdadeiro conhecimento de Deus, com cuidado e diligência, o estudo para estimular neles as virtudes. Assim digo, que vocês devem fazê-los participantes na leitura, na exortação e nas orações em conjunto. Irmãos, não devemos nos furtar. É uma responsabilidade que é muito difícil. Os pais constantemente precisam vigiar suas próprias ações, porque a educar, a ensinar a palavra de Deus aos filhos não é só fala. É testemunho de vida. Como nós vimos na semana passada, quando falamos sobre as diversas faixas etárias dentro da igreja, o seu silêncio precisa dizer alguma coisa aos teus filhos, aos seus filhos. A sua forma de comprometimento, a sua forma de responsabilidade é um ensino não falado, mas precisa ser uma ação intencional. Seu filho precisa te ver orando. Os filhos precisam te ver lendo a Bíblia. Precisa ver você falando bem da igreja. Declarando o seu amor por Cristo. Esse é o ensino não público. Esse é o ensino privado. Não podemos furtar habilidades. Muitas vezes,
Os pais terão que se sacrificar sim. Muitas vezes, os pais, os filhos que estão dentro da sua casa, não só as crianças, adolescentes, jovens, uma vez que está dentro do seu ambiente, você precisa ter planejamento, traçar metas, como que você vai cumprir a sua responsabilidade na sua casa. Às vezes, se o seu período de trabalho é um trabalho extenso, às vezes vai ser necessário um sacrifício. De poder ensiná-lo depois que chegar do serviço. Ou antes de sair do serviço. O que nós não podemos é nos descuidar da nossa responsabilidade. E veja bem, os filhos aqui presentes. O filho tem um dever de seguir a orientação dos seus pais. Tem um dever de seguir. Porque aquilo que é dito dos pais serve também para os filhos quando serem pais. Os filhos não casaram, não são ainda pais, querem ser bons pais. Entendo desde o começo que para sua casa ser alicerçada, ser firme, você precisa cumprir o seu papel. Calvino vai dizer que o culto é uma das grandes responsabilidades que os pais têm, de dar ao filho a oportunidade de ensiná-lo verdadeiramente o que é a adoração. O autor do livro, eu até nós falamos um pouco sobre ele aqui na igreja no passado, se eu não me engano, o autor do livro Culto em Família, uma bênção esperada, uma bênção à sua espera, aliás, diz o seguinte: maridos, pais, Deus lhes concedeu o prazer, como chefes de família, de servirem como subpastores dele, no cuidado do pequeno rebanho. Segundo o próprio autor, o culto no lar pode ser um dos aspectos mais benéficos e satisfatórios de sua vida e da vida da sua família, quando há perseverança em aplicá-lo na sua própria vida. O sábio Salomão, em Provérbios 6, verso 22, diz: os pais ensinam a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Ensina a criança no caminho que deve andar. Esse caminho não é só o caminho da religião, o caminho das Escrituras. Pressupõe que se eu ensino bem o caminho de Deus, esse filho vai seguir de forma correta nas demais esferas da sua vida. Contudo, a literalidade desse provérbio seria: ensina a criança de acordo com os projetos que você tem para a vida dele. De acordo com o objetivo que você tem para a vida dele. Qual é o objetivo dos pais para o seu filho? O que você quer do seu filho? O que você espera do seu filho? Então ensine. Então cumpra. Trabalhe de tal forma que ele consiga chegar onde você quer que ele chegue. Deuteronômio vai dizer no capítulo 6, versos 6 e 7, Moisés vai dizer assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Você a inculcará a teus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Falar o quê? As palavras de Deus. Inculcar. Você vai colocar na cabeça do teu filho. Você vai saturá-lo das Escrituras, da palavra de Deus. Para que ele possa ter essa palavra guardada no coração. Isso é uma grande responsabilidade. Então, primeiramente o texto vai destacar, é dever dos pais. Nós temos a responsabilidade de instruir o nosso filho. E aí o texto continua dizendo no verso 6, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os referisse aos seus descendentes. A instrução dos pais aos filhos proporciona o conhecimento contínuo de Deus.
que vai impactar as próximas gerações. É isso que ele vai destacar no texto, quando ele diz que a fim de que a nova geração os conhecesse. Verso anterior ele diz, ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos pais que os transmitisse aos seus filhos. A fim de quê? Propósito. Qual que é o propósito, portanto, de ensinar a palavra de Deus, transmitir o ensino aos filhos, para que a nova geração conheça ao Senhor. Conheça a Deus. A ausência do ensino intencional, contínuo, faz com que as próximas gerações desconheçam a Deus. O investimento no presente visa o futuro. Se queremos uma geração de filhos fortes, temente a Deus, crentes no Senhor Jesus, é preciso haver sacrifício no presente. Porque se não houver sacrifício no presente, nós não teremos uma geração forte. Nós não teremos uma geração temente a Deus. O descuido com o ensino pode prejudicar o futuro no sentido de desconhecimento. E, irmãos, já aconteceu em outras ocasiões. Obviamente você deve se lembrar de Juízes capítulo 2, quando o texto vai dizer que após a morte de Josué, e a morte de Josué e todo aquele grupo que fazia parte de Josué, vai dizer o texto que levantou-se uma geração que não conhecia a Deus. Literalmente o texto diz, toda aquela geração também morreu e foi reunida com seus pais. E depois se levantou uma geração que não conhecia o Senhor nem as obras que ele havia feito por Israel. Então os filhos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, servindo aos Baalins, deixaram o Senhor, Deus dos seus pais, que os havia tirado da terra do Egito, e seguiram outros deuses, os deuses dos povos. Levantou-se uma geração que não conhecia a Deus. E, obviamente, quando eu começo a pensar de uma geração que não conhecia a Deus, lá em Juízes, capítulo 2, eu fico pensando justamente que, certamente, o descuido estava de passar adiante, de levar adiante. A ideia de passar o cajado de você é ensinar os princípios. Às vezes tem filho que acha que os princípios que os seus pais aprenderam no passado são ultrapassados, retrógrados. E que agora nós vivemos uma geração diferente que eu não preciso seguir. Eu tenho que adaptar. Porque era o tempo dos meus pais. Daquela idade, dos mais velhos. Esse é o termo utilizado. Em se tratando da palavra de Deus, o mesmo princípio que você aprendeu ao vir a Cristo, que você aprendeu com seus pais, ou se você não teve pais cristãos, no meu caso eu não tive, e Deus colocou pessoas no teu caminho para te ensinar, são esses mesmos princípios da palavra que você tem que ensinar adiante. Você não precisa adaptar. Você não precisa tentar fazer uma adaptação para ficar mais agradável aos seus filhos. É preciso transmitir. Essa geração passou por vários problemas. Período pós ali Josué, e justamente passaram por diversos problemas porque não conheciam ao Senhor. Muitas vezes, irmãos, e aí eu chamo a atenção para essa expressão aqui, não conhecia o Senhor, note bem, não conhecia, porque hoje nós somos saturados de muitos conhecimentos. Você, com o celular na mão, você consegue acessar diversas pesquisas, ter diversas mensagens, diversos relatórios, todo tipo de coisa que você quer, você hoje tem nas suas mãos. Então veja, nós conhecemos muitas coisas,
E quando nós tratamos de crentes tradicionais, nós conhecemos muito bem nossa teologia. Nós, talvez você pode dizer, eu conheço muito bem a Constituição que rege a minha igreja, conheço muito bem os livros de teologia, conheço muito bem as técnicas teológicas, conheço muito bem várias outras coisas, mas o quanto do Senhor de fato você conhece? E o quanto desse conhecimento que você adquire tanto tem moldado a tua própria vida. E o quanto desse conhecimento faz com que você se encante pelo Senhor e leve os seus filhos também a se maravilhar por Deus. Hoje na escola dominical a gente estava falando um pouco sobre isso, né? E uma irmã disse algo muito verdadeiro, que é justamente essa responsabilidade de nós orarmos pelos nossos filhos, pelas conversões. Às vezes nós achamos que todos os nossos filhos, é fato, todos os nossos filhos são convertidos. Mas nem sempre. Tem pessoas que estão anos dentro da igreja, mas não tiveram encontro com Jesus. Se acostumaram em vir à igreja. Eu vou à igreja porque meus pais vão. E se seus pais não fossem mais? E se seus pais apostatassem da fé? Se eles negassem a Cristo? E se eles falassem para você, eu não quero saber mais de igreja? Qual seria a resposta que nós filhos daríamos a tudo isso? Uma fé convicta é aquela fé que está alicerçada em Cristo, não nas pessoas. Que serve a Deus por convicção pessoal e não por conveniência. A geração que não conhece a Deus se afasta facilmente. Um filho que só ouve falar do Senhor se afasta facilmente. É preciso que nós venhamos a investir nas gerações. E a educação cristã é fundamental para isso. Lutero, comentando o Salmo 78, falando sobre instrução educacional, ele vai dizer o seguinte: a transmissão da história da salvação de geração em geração é um dever dos pais. Os pais devem falar da salvação de Deus para que os filhos falem a outros da salvação do Senhor. Deuteronômio 6, verso 20 vai dizer: quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo, que significa os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou, então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. A ideia aqui é justamente isso, ele está contando, ele está falando para o filho o que Deus fez na vida do seu povo. Está recontando a história da salvação, a libertação do Senhor. Mas terceira e última verdade é que o objetivo do ensino, à luz dos versos 7 e 8, o objetivo do ensino aos filhos é que pela graça de Deus eles possam confiar e obedecer ao Senhor. Verso 7 diz, para que pusesse em Deus a sua confiança e não se esquecesse dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos, e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, em cujo espírito não foi fiel a Deus. Meus irmãos, o propósito de comunicar as verdades espirituais é para que os filhos, instruídos, falando e vivenciando, possam colocar a confiança no Senhor.
E esse é um dos grandes, esse certamente é um dos alvos maiores, e nós, como os pais, devemos pensar constantemente nisso. Fazer com que o meu filho confie em Deus. Hoje eu citei de manhã, me impactou muito o testemunho, eu citei de manhã, e há um testemunho do Luciano, da dupla lá Zé de Camargo Luciano, da conversão dele, e uma parte que ele disse lá é que ele confiava não nele, ele confiava na oração da mãe. Ele disse que normalmente quando as coisas apertavam, ele ligava para a mãe dele e disse: mãe, ora por mim, estou precisando de uma ajuda. Ele disse: eu confiava na oração da minha mãe. Mas da minha eu não confiava não, da minha mãe eu confiava. Isso até porque eu não tinha fé. Eu sabia que Deus existia, mas não tinha fé. E aí ele disse que um dia, então, quando ele teve esse encontro com o Senhor, é que ele foi entender essa fé pessoal. Essa confiança particular em Deus. Eu creio que o grande alvo dos pais é justamente fazer com que os filhos, que aquilo que você fez, trazendo o teu filho à frente e assumindo um compromisso público diante do Senhor, eu creio que a sua oração sempre é, ou se não é, deveria ser, para que um dia, publicamente, ele possa vir à frente e dizer: não é mais a fé dos meus pais, a minha fé pessoal em Cristo. Eu confesso a Jesus Cristo. Eu creio em Deus, eu creio nas Sagradas Escrituras. Não é porque outros me disseram, mas porque eu cheguei a essa própria conclusão à medida que eu venho conhecendo a Deus. A confiança em Deus é algo que precisa ser uma relação individual, nossa com Deus. E essa confiança tem implicações. Quando nós então aprendemos acerca de Deus aquilo que Ele faz por nós, contar os feitos do Senhor, obviamente, que é apontar para Cristo, Salvador de nossas almas. Porque eu entendo, irmãos, que a confiança em Deus é o resultado natural de uma vida de investimento no relacionamento com Deus. Eu vou deixar o meu filho, se ele quiser ler a Bíblia, ensinar, ter ordem, respeito, temor. Agora, se os teus filhos não veem você fazendo isso, eles não vão fazer. Eles não vão fazer. Reverendo Hernandes, ao comentar esse texto, ele diz o seguinte: os pais devem ensinar no caminho, sendo exemplos para eles. Filhos bem instruídos e fortalecidos pelo exemplo dos pais, na adoração a Deus, provoca confiança. E um filho que confia verdadeiramente em Deus não será massa de manobra neste mundo que está no maligno. A questão que eu quero que você, pais, e você, filho, pense nessa noite é: nós temos cumprido as nossas responsabilidades. Você não pode culpar outros. Você não pode transferir a outros. É sua responsabilidade. Talvez você possa levantar alguns questionamentos nessa noite, mas, à luz do texto, nós não precisamos fazer uma exegese muito profunda do texto. É só você ler como ele está. É só você ler como ele está. E ele está dizendo: o que você aprende, não encobre o teu filho. O Senhor estabeleceu a palavra: transmita a teu filho, para que a geração dele conheça o Senhor, para que ele confie em Deus. Simples. Desafiador, mas é isso que o salmista está colocando. Nós, pais, temos a responsabilidade de ensinar. Não podemos nos furtar quando o pai deixa de cumprir, os pais deixam de cumprir a sua tarefa básica, primordial de ensinar a palavra. Eu não estou dizendo que você vai converter o teu filho, que você não vai converter o teu filho. Você não vai converter as pessoas.
Você vai ensinar. Quem opera é o Espírito. Quem muda é o Espírito. Mas nós precisamos ensinar. Para isso tem que haver sacrifício. Temos transmitido ou nós temos encobrido aos filhos. Temos transmitido o ensino ou temos nos furtados do ensino? Mas eu trabalho muito. Não é desculpa para não ensinar a palavra do Senhor. Pelo contrário, requer mais sacrifício. Requer mais sacrifício. Mas se você quer o seu filho firme na presença do Senhor, obviamente que nós precisamos fazer isso. Obviamente que o cumprimento do dever só será possível mediante, obviamente, a capacitação graciosa de Deus. E é por isso que antes de falar de responsabilidade, Asaf diz que primeiro os pais ouvem o ensino, aprendem, para depois ensinar. Pressupõe que falar de confiança para o teu filho significa que você confia em Deus. Falar de oração para o teu filho, de leitura, pressupõe que constantemente ele vai te ver fazendo isso. Falar de reino, comunhão, pressupõe que ele vai estar vendo isso diariamente. Nossa igreja, graças ao bom Deus, tem tido muitas crianças. E o Senhor tem abençoado muito e tem vindo mais crianças ainda. E é preciso que nós, como irmãos em Cristo, entendamos a nossa responsabilidade. Entendamos a nossa responsabilidade, conforme até foi dito de manhã, de orar pelos filhos da igreja. Mas também de ajudar. Talvez pode acontecer de pais estarem meio perdidos, ou os pais novos meio perdidos em como educar o seu filho. A questão é, antes de você criticar, você ajudou. Vai lá, ajuda. A questão bem, talvez seja, me permita, seja um pouco grosseiro, mas é reclamar menos e fazer mais. Tem uma frase que não é minha, diz que uma das grandes satisfações na igreja é quando você vê o choro da criança no templo. Que ao invés de a gente se incomodar e ficar bravo com isso, dá graças a Deus que tem vida. Obviamente que tudo isso passa por uma educação. Que os pais precisam ensinar os filhos a se comportarem no culto. Mas não significa que devemos privá-los de ser criança. De viver como criança. E para isso o corpo precisa prover meios, ferramentas, para que os pais, munidos da palavra do Senhor, eles possam educar os seus filhos. Imagina o pai chegando para um dos professores dizendo, me dê tarefas para que eu possa dar sequência ao ensino lá na minha casa, o que você deu na escola dominical. Qual foi a atividade, tia, que você passou para o meu filho, para a minha filha? Qual foi a atividade que os adolescentes tiveram na classe? Qual foram as atividades que os jovens tiveram? Isso pressupõe uma igreja comprometida com o ensino. E não é dever apenas do sacerdote, é papel de toda a igreja primar e prover o ensino adequado para os seus filhos. Que essa seja a nossa atitude. Que possamos, em oração, consultarmos o nosso coração. E se nessa noite, porventura, você se encontra em falha
no cumprimento do teu dever, conforme visto aqui no Salmo 78, que primeiro, confesse o seu pecado. Segundo, rogue e suplique a Deus a capacitação para trilhar o caminho correto. E em terceiro lugar, agradeça pelo privilégio que você tem de ser uma influência na vida do teu filho. E na comunidade da fé, você ser uma influência na vida das crianças. Que tipo de modelo de crente você tem sido para os pequeninos dessa igreja? É um exemplo de piedade, de comprometimento? Ou um exemplo de falta de comprometimento, de confiança? Que seja o primeiro, de comprometimento com o Deus da obra. Antes de nos comprometermos com a obra, nós precisamos nos comprometer com o Deus da obra. Porque quando você tem compromisso com o Deus da obra, naturalmente você vai ter compromisso com a obra. Que Ele nos ajude e nos capacite como pais a cumprirmos o nosso papel em nome de Jesus.